escuridão ele vai. Declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Clame o santo nome de Jesus. Vamos declarar com autoridade. Vai pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, sobre seu nome, Jesus. A igreja, teu nome é cura, teu nome é vida. Destrói cadeias. Levante suas mãos aos céus e declara: Vem incendiar. Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Santo! Destrói cadeias, dissipa as trevas. Vem Aleluia, Jesus. Toda incendiar. honra, toda glória seja dada ao teu nome. Nós declaramos que tu é entronizado nesse lugar, Pai. Declaramos que tu é o único Deus ao qual nós servimos, Pai. Declaramos quebrado todo o altar de idolatria a homens, ao dinheiro, a qualquer outro tipo de idolatria. Nós declaramos quebrados, Jesus. Declaramos que há um altar de adoração nesse lugar, um altar de adoração em nossos corações. Seja entronizado, Jesus, porque tu é rei, porque tu reina no nosso meio. A igreja diz amém, aplaude Jesus com toda a força. Se é para Jesus, está fraco isso aí, hein? Glória a Deus. Clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Vem Aleluia, aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui essa noite? Glória a Deus. Quer saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez? Pode levantar sua mão, aqui na frente, ali do lado, fica a sua mão levantada. Quem é da casa, cumprimente esses queridos, essas queridas, sejam muito bem-vindos. Somos a família Bola de Neve de Araguá do Sul, sou o pastor Léo. Te recebemos aqui com todo amor, todo carinho, se sinta em casa. Essa é a casa do teu Pai, amém? Pode tomar o teu lugar. Aleluia. Temos alguns recados aqui, antes de a gente iniciar a palavra. Vamos lá? Mergulhando na palavra, início dia 13 de 8, 20 horas, Ministério de Ensino da Igreja Bola de Neve. Então, se você está no início da sua caminhada, ou já tem alguma caminhada, quer aprender mais sobre a Bíblia, sobre o Reino de Deus, esteja aqui conosco, é só chegar e participar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Ação a Pai com oficina de beleza, dia 23 de 8, das 13h30 às 16h30. Esse é um evento muito importante, igreja. Eu e a pastora, há mais ou menos 7 anos e meio atrás, nós recebemos na nossa casa, na nossa família, alguém muito especial, chamado Pedro, né? O Pedrinho, nosso primeiro filho, é uma bênção, um menino alegre, um menino feliz. Tem um pequeno detalhe na vida dele, que ele tem síndrome de Down, mas isso não o define. Amém? O que define eu e você e o Pedro é que somos filhos de Deus. Mas o Pedrinho, como toda criança especial, ele muda as nossas vidas. E muda num sentido muito profundo. Muda no sentido da gente encarar a vida, da gente encarar as pessoas. O Pedro, por ter síndrome de Down,
ele tem todo um desenvolvimento diferente de uma criança típica, né? O aprendizado dele é lento, ele demora mais para aprender as coisas. Isso nos ensina muito, porque como pastores, só estou dando um exemplo de como muda a nossa percepção de vida. Como pastores, nós lidamos com vida, com pessoas que são lideradas. Todo pastor vai ter a condição, muitas vezes, de exigir demais das pessoas. E cada pessoa é de um jeito. Amém? Uns são mais rápidos para aprender e para fazer, outros são um pouco mais lentos, mas têm o seu tempo. E tendo um filho típico e um atípico, me ensinou isso, a perceber que você deve respeitar o tempo de todas as pessoas. Mas o Pedrinho, ele nos levou para dentro da PAI, né? Você deve passar ali perto da PAI, fica ali perto da VEG. E eu, antes de ter um filho com síndrome de Down, eu não imaginava o que era a PAI. Eu passava ali na frente, ok. Mas quando você é inserido lá dentro, você começa a perceber qual é a realidade daquelas pessoas, né? Então encontramos mães ali. O Pedrinho, desde 3 anos, ele faz terapia dentro da PAI. Encontramos mães ali que não podem trabalhar porque tem que dar atenção integral para os seus filhos, mães abandonadas pelos pais, que muitas vezes os pais não aguentam, né, tudo que vem com um filho especial, enfim, tantas situações. Mas o que nos tocou, a minha vida e da pastora, foi que as crianças iam para as terapias, e nós pais, eu, a pastora, e os outros pais, principalmente mães, ficavam ali nos corredores da PAI, muitas vezes sem fazer nada, né? Assim, ficavam esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas. E teve um certo dia que a gente pensou, por que não fazer algo de especial para essas mães, né? E a gente começou a conversar com eles lá, mas é muito difícil a igreja entrar em lugares como a PAI. Muitas vezes, igreja evangélica, eles têm uma certa repulsa e tal, mas nós conseguimos isso. O Pedrinho nasceu em 2017, deve ter sido 2018. A gente fez um dia de beleza para as mães. Na verdade, foi uma semana a primeira vez. A pastora não está aqui, ela ia me ajudar direitinho. Toda tarde tinha alguém lá, ou fazendo massagem, ou fazendo cabelo, ou fazendo maquiagem, fazendo unhas. E a gente teve mães, testemunhos de mães que falaram assim: faz 5 anos que eu não fazia as unhas, porque não tenho tempo. As mães esquecem, muitas vezes, completamente delas para cuidar daqueles filhos, né? E foi uma bênção, né? No final, eles abriram até a oportunidade da pastora trazer uma palavra ali de Deus para aquelas mães, né? E anos após anos, a gente tem essa porta aberta lá, para em um dia, que eles chamam lá o Dia da Família, a gente poder estar lá ofertando aquilo que Deus nos deu na vida dessas pessoas. Amém? A gente vai trazer mais informações, né, Lu? Geralmente tem uma preparação antes, né? Então, assim, mesmo que você não trabalhe com beleza, não faça unha, não faça cabelo, vai ter um dia que você vai vir aqui, a Lu e outras pessoas vão dar um treinamento. Tem um grupo especial vai ser aqui. Então, pede para entrar no grupo, tem um grupo especial, a gente vai te ensinar a fazer alguma coisa e você vai lá. Posso falar uma coisa ou não? Estão desanimados, Leandro. Posso falar ou não? Quem vai lá, aqui da igreja, sai mais abençoado do que quem está lá recebendo. Porque é muito recompensador, né? Você vai lá e, além de fazer unha, fazer cabelo, fazer uma massagem, você ouve aquela outra pessoa que está ali, você pode trocar, né, afeto, trocar experiência, e tem sido muito legal. Então, é uma porta que Deus abriu, né, para que a gente possa abençoar aquela comunidade. Então, se engaje, esteja junto, que vai ser bênção para a sua vida. Glória a Deus. Amém. Vamos lá? Após o culto, temos cantina ali atrás, temos uma lojinha ali também, não deixe de participar, de estar ali conosco. Amém? Glória a Deus. Pode acender as luzes? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Esse é o momento dos dízimos e ofertas. Você que nos visita, fique muito na paz. Essa é uma palavra para quem congrega, para quem está aqui. Mas não queremos que você dê nada hoje, apenas receba da parte de Deus.
Filipenses 4,17, se puder botar na NVI. Eu pedi na NVI, mas aqui para mim não está na NVI. Mas vamos lá, vai dar certo. Vou mudar aqui, eu estou com o celular da pastora, não estou me achando, mas vou achar. Filipenses 4,17 fala assim: não que eu esteja procurando ofertas, desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, o que tenho é mais do que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Esse versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Uma palavra poderosa, né? E muitas vezes a gente declara ela, e quando a gente pega só o versículo isolado, a gente não tem noção do que realmente esse texto está falando. Como eu li aqui para vocês, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Filipenses, ele está falando sobre oferta financeira. Você deve saber que qualquer obra espiritual, ministerial, a obra da igreja, ela precisa de recursos financeiros para poder ir para frente. Amém? Essa igreja só está aberta, só está funcionando, está tudo limpinho, porque pessoas têm esse entendimento de ofertar, de dar o dízimo. E nesse tempo não era diferente. O apóstolo Paulo tinha um ministério itinerante. E nós só recebemos os ensinamentos deles por meio de cartas, porque pessoas como os filipenses ofertaram no ministério de Paulo. E aqui Paulo fala no versículo 17, né, que aquilo que eles fizeram foi creditado na conta deles. Olha que tremendo isso, né? A oferta que nós realizamos, ela é creditada na nossa conta espiritual, ou seja, a oferta, ela é espiritual, né? E eu estava aqui pensando, né, qual é a qualidade da nossa oferta, né? Qual é a qualidade do que eu oferto? E você deve imaginar que existem ofertas e ofertas. Jesus vai falar em um texto, eu esqueci o meu papel aqui. Ai, Jesus. Ah, está aqui, ó. Minha colinha, está aqui. Jesus fala em um texto em Mateus 5:23. Ele fala mais ou menos assim, ó: se você vai trazer a oferta no altar, segura ela por um tempo e reflete se você não tem alguma coisa contra alguém ou alguém tem alguma coisa entre você. Ou seja, se você tiver alguma situação mal resolvida, falta de perdão, enfim, deixa a tua oferta guardada no teu bolso, vai primeiro se reconciliar, porque se você trouxer a oferta de qualquer maneira, nem vai subir para Deus, vai ser uma oferta sem sentido. Tá lá em Mateus 5:23, você pode ler lá. Jesus está falando, não dê a sua oferta de qualquer maneira, porque de acordo com como está o seu coração, essa oferta não é aceita por Deus. Então, se conserta, vê aí como é que está o teu coração, depois você vem e oferta. Então, a oferta ela pode ter uma qualidade. E a pergunta que eu te faço é, qual é a qualidade da sua oferta, né? Aqui em Filipenses, você pode ver que Paulo, né, um grande apóstolo, um homem de Deus, um homem espiritual, está falando, Filipenses, a qualidade da oferta de vocês foi tamanha, que Deus vai vir dos céus e vai suprir todas as necessidades de vocês. E ele fala ali no versículo 17, Filipenses 4:17, isso está na conta espiritual de vocês. Ou seja, os filipenses fizeram uma oferta que mexeu o coração de Deus. Estão comigo? Então existem ofertas e ofertas. E a minha pergunta é, qual é a qualidade da sua oferta hoje? Qual é a qualidade? Ou a gente podia perguntar assim, né? Estava ali, eu estava imaginando. Essa carta de Filipenses é a carta onde o apóstolo Paulo, ele mais elogia uma igreja. É uma carta de amor. Você vai falar, você vai ver ali,
4:19, já está no final, mas antes o apóstolo Paulo elogia demais essa igreja. Elogia demais. Fidelidade, honra. E o apóstolo Paulo fala, oferta. Todas as vossas necessidades serão supridas. E se Deus escrevesse uma carta para mim hoje, eu fiquei pensando enquanto estava ali. E se Deus escrevesse uma carta para você hoje, o que teria nessa carta? Você observa que nem todas as igrejas receberam uma carta como essa de Filipenses. Leia a carta de 1 Coríntios e você vai ver. O apóstolo Paulo fala no capítulo 1, ele fala assim, ainda bem que eu não batizei ninguém nessa igreja. Misericórdia, né? Ele fala exatamente isso, é uma igreja facciosa, uma igreja com muitos problemas, com muitos dons, mas muitos problemas. E a pergunta que eu faço hoje para você, e que Deus me faz, é: qual é a qualidade da nossa oferta? Será que quando a gente coloca a oferta aqui, ela está subindo? Depois ali, coloca para mim 4:20, Filipenses 4:20, acho que é essa palavra. Não, onde é que está? Mas enfim, o apóstolo Paulo fala que essa oferta dos filipenses, ela sobe como um aroma agradável a Deus, é uma oferta aceitável. E o que eu posso te responder hoje é: você mesmo pode dar essa resposta. Qual é a qualidade da sua oferta? Não precisa falar para ninguém vai te perguntar nessa igreja se você oferta ou não oferta. Nós não temos um mural com os ofertantes e dizimistas. Não tem nada disso, é uma coisa entre você e Deus. Mas a pergunta é a seguinte, que você deve se fazer para você entender qual é a qualidade da sua oferta. Posso fazer, Leandro, ou não? A pergunta é a seguinte: se todos na igreja dessem uma oferta igual a você, como estaria a sua igreja? É forte. Se todo mundo desse a oferta igual a você, aí você vai pensar: não, eu dou oferta fielmente todo mês. Se todo mundo der oferta fielmente todo mês, a minha igreja vai ficar bem. Não, eu dou oferta quando o meu coração está à vontade, quando eu sinto de Deus. Um mês eu dou, 2 eu não dou, depois lá na frente eu dou mais um pouco. Como vai ficar a sua igreja? Eu sei que isso é forte, né? Mas eu quero mexer com você. Eu aprendi desde muito cedo. Eu tenho 20 anos de caminhada. Quando eu me converti, eu estava no fundo do poço da minha vida. Eu fui morar no exterior tentando arrumar a minha vida, mas entrei num lamaçal de derrota, de falência emocional, financeira. Mas eu encontrei Jesus nesse tempo. E desde muito cedo eu falei para Jesus, acho que eu tinha uns 2 meses de convertido, eu falei: Deus, até hoje eu não consegui dar conta. Eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, mas eu não consigo fazer a minha vida financeira funcionar. Então, a partir de hoje, é contigo. Eu vou fazer um pacto de fidelidade. Eu vou ser dizimista, ofertante. E posso falar para você, daquela pessoa que era falida, aquela pessoa que era desamparada, que ninguém acreditava. Na verdade, na minha família, quando eles me encontravam, acho que eles ficavam com medo que eu ia pedir dinheiro emprestado para ele. Hoje sou eu quem empresto para as pessoas. E eu não falo isso para me achar. Eu falo isso porque foi Deus que me colocou nesse lugar. E a qualidade da minha oferta, até hoje, da minha casa, da minha igreja, eu posso responder: se todos dessem oferta como eu dou, a minha igreja seria amplamente suprida. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu queria te convidar nesse momento a ficar em pé, que você pudesse separar a sua oferta, que você pudesse sondar o seu coração agora, e que você pudesse fazer esse pacto de fidelidade com Deus. Isso não é uma cobrança, a gente não cobra aqui, isso é um ensinamento. Não tome isso como uma cobrança, tome isso como um ensinamento de Deus. Eu quero que você viva a mesma coisa que eu vivo. Tudo que eu quero, tudo que um pai quer, é que os filhos vivam tudo o que ele vive. E eu quero que você possa viver na sua área financeira, profissional, aquilo que eu vivo.
São 20 anos de caminhada, você pode dizer, pô, faz bastante tempo, né, pastor? Mas são 20 anos de fidelidade. Eu me orgulho hoje da minha profissão, da minha família, mas eu sei que uma parte é sim, porque eu trabalhei, porque eu estudei, porque eu me esforcei, mas o grande responsável pelo meu sucesso profissional, financeiro, é a fidelidade a Deus, nos dízimos e ofertas, amém? Então eu queria te motivar nesse momento, a você poder ofertar. Tem o gasofilaço ali, você pode ofertar em dinheiro, tem plaquinha de Pix aqui na frente e lá atrás. Glória a Deus, adore o Senhor. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, não saberá nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? E é o Filho do Homem, com muito poder e glória, ele reinará. Mas quando ao dia e a hora, não saberá nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é Glória a necessário Deus. estar. Pode estender suas mãos para cá, vamos consagrar esses dízimos e ofertas. Senhor Jesus, te damos graças, porque Tu é um Deus fiel, Tu é um Deus que tem nos levantado, Tu é um Deus que tem ido à frente, aberto as portas. Eu oro aqui por cada homem de Deus, cada mulher de Deus, que tem consagrado os seus dízimos, as suas ofertas nesse altar, que o Senhor venha dos céus, Pai, venha dos céus agora, abrindo, Senhor, as comportas do céu, Pai. No nome de Jesus, libera, Senhor, contratos financeiros, libera vendas, Pai, libera recursos. Eu declaro aqui destravado tudo aquilo que podia estar travado na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. No nome santo de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Eu oro aqui por aqueles que estão necessitando de uma porta de trabalho, aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha dos céus, Pai, trazer ainda essa semana uma resposta dos céus. Eu oro aqui por aqueles que já estão colocados no mercado de trabalho, que o Senhor venha dar um espírito de excelência, que eles possam crescer, que eles possam ter ideias, que eles possam ser criativos, que eles possam revolucionar as suas áreas de trabalho. Eu oro por vendedores, empresários, autônomos, que eles possam, da mesma maneira, Pai, comer o melhor dessa terra. No nome de Jesus, Pai, consagramos esses dízimos, essas ofertas, e que tudo seja usado para o avançar do Teu reino. E a igreja diz amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Queria chamar aqui o presbítero Leandro, vai trazer a palavra. Aplauda Jesus pela vida do Leandro. O pastor está de férias, hoje eu só vou pegar o culto mesmo. Glória a Deus. Pode estender suas mãos para cá, pode ficar sentado mesmo, vamos orar pelo Leandro. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do presbítero Leandro, Pai. Eu declaro que o mesmo Espírito está sobre a minha vida, a mesma unção escorre sobre a vida dele, Pai. Que ele seja usado de uma maneira poderosa, Pai. Declaramos que não há impedimento algum para que ele seja usado pelo Teu Espírito essa noite, Pai. Declaramos uma unção especial dos céus, Pai. Declaramos agora as janelas dos céus abertas
nesse lugar, dá ordem aos teus anjos que desçam aqui, trazendo a revelação dessa palavra, que não seja uma palavra normal, mas seja uma palavra do trono de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Nós abençoamos a vida do Leandro, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se é para Jesus, tem que ser melhor, né, queridos? Aplauda o Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Obrigado pela oportunidade, pastores. É uma honra, é um privilégio poder estar aqui, ministrar a palavra de Deus. E que o Senhor venha fazer aquilo que Ele tem que fazer essa noite, que não haja impedimento algum. Em nome de Jesus, amém? Quem foi na festa ontem ali na arena? Glória a Deus, queridos. Que festa linda, né? E você que não foi, na próxima vai, porque se fosse um show do mundo, quando você era do mundo, você iria. Nós temos que prestigiar esses eventos da igreja, eventos de Jesus, amém, queridos? Eu queria aqui também honrar a vida do presbítero Terres, um secretário que está lá dentro em prol de Jesus. Por isso é muito importante nós colocarmos governantes de Cristo lá dentro, que vão fazer para Cristo, porque a gente tem o caminho lá dentro dessa prefeitura pela vida do presbítero Terres. Conseguimos alvarás para a batucada abençoada, e em nome de Jesus, ano que vem a gente vai estar no aniversário lá, batucada com mais de 100 pessoas, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos à palavra, o pastor já orou. Abra a tua Bíblia em Isaías 61:7. A palavra de Deus diz assim: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. E ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. E a minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Glória a Deus, queridos. Quem quer receber dupla honra aí? Uma porção dobrada da parte do Senhor. É isso que o Senhor tem para mim e para você, amém, queridos? Porção dobrada, dupla honra. Todos nós queremos receber aquilo que vem da parte do Senhor em todas as áreas da nossa vida, área financeira, área familiar, saúde. Porém, queridos, muitas vezes o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos dividindo Jesus, nós acabamos repartindo Jesus. O Deus que me ajuda na área financeira não é o Deus que talvez me ajudaria na saúde. Mas se Deus está me ajudando na saúde, por que na área financeira eu estou passando necessidade? Só que, querido, Deus, Jesus, Ele é um só. Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Ele foi naquela cruz por completo, Ele não foi dividido. Ele se entregou por inteiro para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, como diz lá em João 10:10. Quem está aí? Então, Ele se entregou por completo para que nós venhamos a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Mas aí você pode se perguntar, ou me perguntar, tá, Leandro, mas por que eu estou passando dificuldade em determinada área? Por que determinada coisa está acontecendo comigo? Por que eu não consigo um emprego? Por que a minha saúde não está legal? Quem quer saber? Porque você está passando pelo processo. Nós passamos pelo processo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você está passando por um processo. E como está o seu processo, querido? Está leve? Está suave? Está difícil? Como eu falei na última pregação, esse ano não está legal. Não sei para você, mas pelo menos para mim, um ano bem difícil.
área profissional, área financeira. É eita atrás de eita, né? Meu Deus do céu, quando a gente pensa que vai, não vai, vem, mais um BO. E a gente passando por isso, por essas coisas e orando a Deus, clamando ao Senhor e buscando no Senhor, naquilo que Ele tem para nós. E há 3 semanas atrás, depois da igreja aqui, nossos filhos tiveram um acidente. E bateram o carro, enfim. E ali à noite estava tudo bem. No dia seguinte levamos o Benjamin no hospital. E ali foi feito todos os exames, diagnóstico, e foi constatado que ele tinha fraturado a bacia. E só um adendo, tá, queridos? Você que é pai, mãe, ore pelos seus filhos. Mediante isso eu quero aproveitar a testemunhar, porque eles estavam na rua ainda, eu e a Suelen, antes de dormir, eu falei, vamos orar pelas crianças. E a gente foi no quarto de cada um, na cama, e começamos a orar e interceder. Passou 5 minutos, minha filha ligou. Pai, nós sofremos um acidente de carro, estamos aqui. E Deus deu livramento, porque algo teria sido pior. Amém, queridos? Então ore pelos seus filhos, consagrem a vida dos seus filhos a Jesus. E ali, no dia seguinte, o diagnóstico, fratura na bacia, e ela no hospital, eu liguei para ela, ela falou, ó, a situação é o seguinte, o médico falou que ele vai fazer um tratamento aqui, vai internar ele já, vai fazer um tratamento chamado tração, que perna fica pendurada, põe um peso e tal, e se não adiantar, vai ter que fazer cirurgia. Confesso, amados, que meu chão caiu naquela hora. Como assim, uma cirurgia? Meu filho, 11 anos, já pensou por placa, pino na bacia, acabar não, mas limitar ele um futuro que ele gostaria de ter, porque não seria normal. E aquilo fez-me refletir e buscar o Senhor. Ali eu desabei, clamei ao Senhor, inclusive eu estava ali na rua, dentro do carro, quem passou falou, meu, esse cara está loucão, mas eu não me importei e comecei a orar e clamar ao Senhor. E o Senhor me trouxe a vida de Jó. Jó, um homem, a palavra diz, um homem temente a Deus, reto, se desviava do mal, porém isso não isentou Jó de viver um processo. Quem está aí? E a primeira coisa que vem na nossa mente quando acontece algumas coisas, não sei com você, mas creio que sim, você começa a se perguntar, aonde estou errando? Aonde está o pecado? Aonde está a brecha? Aonde está a legalidade? E muitas vezes nós queremos caçar pecado para justificar aquilo que nós estamos vivendo. Nós buscamos e ficamos pensando, aonde está, onde eu errei, Senhor, estou passando por tudo isso, mas o porquê isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Aonde está pecando? Aonde... E eu refleti isso, porque a palavra de Deus diz, examine-se o homem, pois a si mesmo. E nós devemos nos examinar. Eu falei, mas Senhor, não tem. O que está acontecendo? E isso me veio Jó na cabeça. Jó não tinha pecado. A palavra diz que Jó era um homem reto. Porém, isso não isentou Jó de passar por aquilo que ele passou, de passar pelo processo. Abra a palavra de Deus em Jó 1, verso 1, diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava,
Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde veio você? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro ainda mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. O que é isso, queridos? O que é isso? Imagina. Para pensar, um vem com uma má notícia, ele nem termina de contar, vem o outro. Ele nem termina de contar, vem o outro. Todas as áreas da vida de Jó foram atacadas. E Jó era o quê? Um homem íntegro, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. A palavra diz que Jó não pecou. E conosco não é diferente. Muitas vezes nós ficamos buscando o pecado, como eu já disse. Mas às vezes, ou a maioria das vezes, Deus está permitindo tudo isso acontecer na sua vida. Eu não sei o que você está passando, porque Ele tem algo maior e melhor para te dar lá na frente. Só que para isso, Ele precisa testar a sua fé e saber aonde está o seu coração. E Jó, ele foi atingido na área profissional, finanças, familiar, casamento, saúde, bens materiais, tudo isso por uma permissão a Deus, que Deus deu ao diabo para tocar em sua vida, a fim de provar a sua fé. Quantos de nós, amados, suportaríamos isso? Quantos de nós, se por qualquer coisinha a gente já começa a murmurar? Se não conseguimos pagar uma conta de água, a gente já começa a reclamar: aonde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Ou por que estou vivendo isso? E essa noite, amados, eu quero que eu e você, Deus tem para falar conosco, que Ele está no controle de tudo. E que para nós vivermos o processo, para nós vivermos as promessas, nós precisamos passar pelos processos.
E ali, se nós continuarmos a leitura no capítulo 2, depois te convido a ler o livro inteiro de Jó. É um livro muito edificante, é tremendo. Capítulo 2, o diabo volta a Deus. E aí Deus fala para o diabo, tá vendo meu servo Jó? Mediante a tudo isso, ele não reclamou. Continua sendo íntegro, reto, se desviando do mal, temente a Deus. E aí Deus deu mais uma permissão para o diabo. Pode tocar na vida dele, só não mata. A saúde. E aí o diabo vai, toca, lança doenças na vida de Jó, que a palavra diz que Jó era tanta coceira que ele pegava uma telha e se coçava. Imagina essa cena, queridos. Lá na frente, não me recordo o capítulo, diz que um dos amigos ou inimigos de Jó, diz que ele se coçava, que chegou a aparecer os ossos. Quem suportaria isso? Só que Jó continuou sendo íntegro. A mulher de Jó disse o que para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Tocou no casamento de Jó. Jó diz o que? Como falasse uma louca mulher. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está agradecendo ao Senhor pelas perdas? Ou você está reclamando com o Senhor? Bendito seja o nome do Senhor em tudo que temos vivido, amados. Seja entregue pelas mãos de Deus, seja tirado pelo diabo, bendito seja o nome do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Que tragédia na vida daquele homem, uma calamidade. Como se não bastasse, vem 3 amigos ou inimigos para tentar ajudar a Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Talvez tinham uma boa intenção, porém vieram para apontar os problemas de Jó. Porém vieram julgar a Jó. Como se não bastasse, a gente às vezes nos julgamos e buscamos erro em nossas vidas, o porquê isso está acontecendo. Vem aqueles enviados de Satanás. Ah, tá vendo? Sabia, fez aquilo errado. Deve ter pecado. Deve estar fazendo algo de errado. Por isso que está se vivendo isso. Amém, queridos? Não é assim? E aqueles homens apontando a Jó. E Jó rebatendo aqueles homens. E como nós temos nos portado mediante as situações dos nossos irmãos? Como esses 3? Estamos julgando, estamos apontando, estamos ainda mais colocando para baixo, ou estamos estendendo as nossas mãos e ajudando e tentando entender o problema? Porque eu digo por nós mesmos, amados, às vezes nós também, lá o irmão está passando por aquilo porque deve ter feito coisa errada. Quem está aí? Mas não, queridos, nós devemos estender as nossas mãos, devemos parar de ter o olhar julgador e ter um olhar acolhedor. Precisamos parar de apontar e estender as nossas mãos. Precisamos parar de difamar, de fofocar. Deus não se agrada disso, queridos. Precisamos estender a nossa mão para aquele que está precisando. Porque nós somos uma família, amém? E por muitas vezes nós dizemos aqui uns aos outros: se você cair, eu vou te ajudar a levantar. Mas se eu cair, eu te peço que me ajude a levantar. Então que nós possamos ter entendimento e discernimento da vida daqueles que estão ao nosso redor. Para que não atuemos como esses 3 abençoados. Quem está aí? Devemos ser iguais, sabe quem, amados? Jesus cita, lá em... Eu não anotei. Lá em Mateus 1, depois você lê na sua casa. Referente a 4 amigos.
do paralítico. Carregaram aquela maca e levaram aquele paralítico até Jesus. Eles não se importaram o que tinha acontecido com aquele paralítico. Eles não apontaram aquele paralítico, está paralítico porque você errou assim, assado. Não, eles só carregaram. Eles só carregaram aquele paralítico. E ainda assim não conseguiram chegar até Jesus. Eles fizeram o quê? Subiram no telhado da casa, levando aquele homem. Desceram para Jesus. Jesus fez o quê? Curou aquele homem. Se aqueles 4 ficassem apontando, que nem os 3 fizeram com Jó, aquele homem ia ser curado? A resposta é não. Aquele homem ia ser curado? Então a fé daqueles homens, junto daquele paralítico, o salvou. Então que nós venhamos ser como esses 4 carregadores de maca. Quem está aí? Isso estava fora do script, mas Deus pediu para eu falar. E aí voltando para Jó, queridos. No decorrer da palavra ali, dos capítulos, fala um capítulo detonando Jó, aí Jó vai, no outro capítulo, defende a causa. Jó pede a sua morte, Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu, porque eu nasci, maldito seja o dia em que a minha mãe me teve. E quantos de nós, amados, mediante situações, fazemos a mesma coisa? Por que eu nasci? Por que isso? Por que aquilo? Abra lá em Jó 19:1. Aí Jó, nesse capítulo, ele responde. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonhem de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito a injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Olha o que diz o verso 9. Despiu-me da minha honra. Tirou a honra de Jó. Jó acusando Deus de ter feito isso. Só que não foi Deus. Deus permitiu. Para provar aonde estava o coração de Jó. E assim vai, queridos, até lá na frente, o capítulo 30 e pouco, Jó rebatendo os amigos, e os amigos acusando Jó, e Jó acusando Deus de ter feito isso com ele. Jó passando pelo processo, Jó sendo esmagado, Jó sendo torturado. Assim também, queridos, é o processo para fazer o azeite. A azeitona, ela precisa ser triturada, ela precisa ser esmagada. Ela precisa passar pelo processo. Primeiro ela é moída e triturada. Após isso ela vira uma pasta onde é esmagada e batida para separar o óleo. Depois vem a pressão, onde o óleo é extraído. E por fim, a filtragem, que vai separar as impurezas. Assim produz o azeite puro. Então, amados, se você quer ser um azeite puro, você tem que aguentar o processo. Você tem que passar pela prensa. Você tem que passar pela trituração. Da mesma forma é o suco de uva, quase parecidos os processos. Para sair um bom suco de uva, ela é feita o quê? Antigamente lá eles faziam o quê? Pisavam. Estão pisando em você? É o processo. Estão esmagando? Estão tratando você mal? Eu não sei o que tem acontecido com você. Eu sei que comigo não está fácil, queridos. Eu acho que eu não estou quase chegando no óleo, talvez. Não sei o que Deus tem
mas está difícil. Mas amém por isso, glória a Deus, queridos, porque é um processo ao qual eu tenho que passar. E um processo ao qual você tem que passar. Se você não está passando, vai passar. E creio que no decorrer da nossa caminhada, não vai ser só um processo, serão vários. Porque o Senhor quer nos levar a níveis maiores. E muitas vezes nós oramos, Senhor, leva-me a um nível melhor, leva-me a um nível maior, um nível de adoração maior, um nível de comunhão. Tá bom, filhão, quer mesmo? Quero. Então vai ser esmagado. Porque o Senhor é perfeito, para chegar mais perto dele nós precisamos ser perfeitos. Deus precisa extrair o óleo perfeito e puro das nossas vidas para que nós possamos chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. O Senhor quer extrair o melhor óleo de você. O melhor suco de você Ele quer extrair. Quem está aí? E igreja, passar pelo processo não significa que Deus não esteja conosco. Pelo contrário, Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada da tua vida. Ele está no controle de tudo. A palavra diz o quê? No mundo tereis aflições. Ou seja, no mundo tereis provações, passarão pelos processos. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está com você. Ele está no controle da sua vida. Deus nunca foi e nunca será pego de surpresa com o que está acontecendo com você. Amém? Coloca isso no seu coração. Deus nunca foi e nunca será pego de surpresa com o que está acontecendo contigo. E só você e Deus sabe o que você tem passado ou está passando. Mas Ele está no controle. Porque a palavra também diz lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo está cooperando. Se você ama a Deus mesmo, tudo está cooperando em seu favor. Amém, queridos? E aí, se continuarmos lendo, lá no capítulo 32 aparece um outro personagem, Eliú, um homem de Deus, um homem enviado por Deus, ao qual tem o discernimento daquilo que está acontecendo. Tanto é que ele diz, eu não falei nada até agora porque eu sou o mais novo de vocês, e também não falei nada até agora porque eu estava ouvindo e discernindo aquilo que está acontecendo entre esse debate de vocês, vocês apontando Jó, Jó apontando para Deus. E aí Eliú começa a dizer, abra lá em Jó 37:14, e aí ele diz assim, escute isto, Jó, pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas daquele que tem o perfeito conhecimento? Você que em sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sob o sul, pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze? Assim como aqueles carregadores de maca, amigos, apareceu Eliú na vida de Jó. E ele teve o discernimento de tudo que estava acontecendo. E começou a falar ali em 4 capítulos, se eu não me engano, que para Jó, que Deus estava no controle de tudo. Porque Jó, no decorrer ali, ele fala, mas cadê Deus nisso tudo? E aquele homem vem e fala, Deus está no controle de tudo, queridos. Muitas vezes nós perguntamos, Deus, cadê o Senhor nisso tudo que eu estou vivendo? E Deus está te dizendo essa noite, eu estou no controle da tua vida.
Glória a Deus, Ele está no controle, Ele sabe de tudo que você está passando. Não cai um fio da tua cabeça, um fio de cabelo que Ele não saiba, queridos. Um fio de cabelo, você tem a noção disso? Principalmente as mulheres quando penteiam o cabelo, né? Cai aquele... Deus sabe a quantidade exata que cai, queridos. E você acha que Deus não sabe da tua dificuldade, do teu problema? Você acha que Deus não sabe o que você está passando? Porém, é o processo ao qual nós temos que passar, amados. É o processo. E muitas vezes, queridos, a gente busca o Senhor, a gente clama ao Senhor, a gente ora ao Senhor, mas a gente não ouve a voz de Deus. Deus fica em silêncio. Se você ler Jó ali todo, Jó vai se pronunciar lá no capítulo 38. Jó não, Deus vai se pronunciar no capítulo 38. E quantos de nós clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor e o Senhor fica em silêncio? É desesperador, não é? Pelo menos para mim é. Senhor, fala. E o Senhor não fala. Deus, fala comigo. E Deus não fala. Depois de 38 capítulos, Deus se revela a Jó. Deus começa a falar. Aí Deus fala assim para Jó: ai, Jó, queridinho, meu filhinho do coração, está passando por tudo isso, Jó? Não fica assim, filhinho amado. Muitas vezes nós queremos ouvir isso da parte de Deus, porque nós nos vitimizamos perante ao Senhor. Só que o Senhor não tem dó de nós, Ele tem processo para nós. E Jó não chegou assim. Deus não chegou assim para falar com Jó. Olha a lapada que Deus dá em Jó. Abra Jó 38, verso 1. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homens, vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Deus está te perguntando nessa noite, queridos. Nos perguntando, aonde você está quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar as ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada ao seu lugar? Para que ela apanhassem a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como o barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantando. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuridades profundezas do abismo? As portas da morte já lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Que lapada, né, queridos? E isso vai mais uns 2 capítulos.
Deus está falando, "Ô, queridão, e aí? Você estava onde quando eu fiz o mundo? Para estar me questionando. Você estava onde? Você estava comigo por um acaso? Você me deu um conselho para mim fazer os animais dessa forma, fazer as terras dessa, separar a água das terras? Você estava comigo? Para não achar que eu não estou no controle da tua vida? Para não achar que eu não sei o que está acontecendo contigo? Deus está no controle, queridos. Agora coloca no 42 o que Jó responde a Deus. E Deus está nos questionando esta noite, amados. Aonde nós estávamos quando Ele formou o mundo? Ele sabia que nós estaríamos aqui, mas nós não sabíamos como Ele fez. Ele está no controle. Jó responde assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e falarei, vou lhe fazer perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó fala para Deus, Deus, o Senhor tem razão em tudo. Eu errei mesmo, dizendo tudo aquilo. E antes eu conhecia você de ouvir falar, mas agora eu estou conhecendo o Senhor de contigo andar. Como está o nosso conhecimento perante o Senhor? Nós estamos conhecendo o Senhor só de ouvir falar? Ou conhecemos o Senhor de com Ele andar? Conhecemos o Senhor pelos milagres que Ele faz na vida dos nossos irmãos? Ou por aqueles milagres que Ele faz nas nossas vidas? Porque, querido, você precisa viver milagres de Deus. Deus é um Deus de milagres. Você precisa viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Não viver dos milagres do teu irmão. E nós muitas vezes dizemos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, glória a Deus, Deus fez grandes coisas, mas nós precisamos dizer, o Deus do Leandro, o Deus da Andressa, o Deus do Emerson, o Deus do Bruno, o Deus que tem feito nas nossas vidas, no nosso meio. Você precisa mostrar para o mundo aí fora o que Deus tem feito na tua vida. Porque assim, queridos, essas cadeiras estarão cheias. Porque as pessoas vão querer saber aonde está esse Deus que mudou a vida do fulano, do ciclano. Ele era assim, hoje ele é assado. Ele era um usuário, ele era um nóia. Eu passava na rua, eu via ele drogado, fora de si, mas hoje eu vejo ele passando com uma Bíblia debaixo do braço, adorando ao Senhor, não se importando com nada. E assim deve ser eu e você, amados, independente das circunstâncias, independente daquilo que estamos vivendo, nós devemos glorificar e exaltar a Deus. O dia mau vai vir para todo mundo, porém no dia mau é que nós vamos dar as respostas a Deus. O que Ele é para nós? Quais respostas nós estamos dando para Deus? O dia mau está aí para todos, amados. Não devemos ficar nos vitimizando perante o Senhor. Não, vamos para cima. Vamos exaltar o Senhor, vamos glorificar o Senhor. O Senhor nos deixou a palavra dEle para que possamos utilizá-las em prol às nossas vidas, para que nós possamos guerrear contra o inferno. Só que nós estamos acuando.
nós estamos regredindo, nós estamos voltando para trás. Precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E queridos, Ele tem grandes coisas para cada um de nós. Só que quanto maior a porção que Ele tem para a tua vida, maior vai ser o processo que você vai passar. E se está passando por uma luta grande, pode ter certeza, a vitória vai ainda ser maior. Está passando por um deserto grande, aquilo que Deus tem lá no fim do deserto é algo tão grande que você nem imagina. Porque deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Só que tem muita gente parando no deserto, tem muita gente estacionada no deserto. Não, continue, avance. Deus está no controle. Deus sabe de tudo aquilo que você tem passado, amados. Não desista. Não pare. Ele é Deus sobre a sua vida. Ele é o Deus que criou todo o universo. Ele é o nosso Pai. Sabe a dificuldade que você está passando? A luta? A treta que você está passando? Ela é matéria-prima para o milagre de Deus. É onde Deus vai fazer um milagre na tua vida. É onde você vai poder glorificar o nome do Senhor. É onde você vai poder dizer: eu conheço o Senhor Deus, de andar com Ele, porque olha o que Ele tem feito na minha vida. Antigamente eu só ouvia falar, antigamente o irmão ali me contou que tinha um Deus ali que curava, tinha um Deus ali que sarava, tinha um Deus que fazia tudo por ele. Mas só fazia para ele, para mim nunca fez, mas agora Deus já está fazendo na minha vida, porque eu entendi que eu tenho que passar pelo processo. E mais adiante, se nós continuarmos, Deus também repreendeu aqueles 3 amigos de Jó. Está falando besteira do meu filho? Então tá bom, agora você tem que ir lá fazer uma oferta na vida dele e pedir perdão para ele. Então não se importe com aqueles que estão te julgando. Não se importe com aqueles que têm falado, te caluniado, falado mal de você. Deus vai fazer justiça na tua vida. E quando você menos esperar, esses irmãos vão estar diante de ti pedindo oração para você, porque eles vão conhecer o Deus que você serve. O louvor pode subir. Queridos, se nós entendêssemos o que Deus tem para cada um de nós, nós não recuaríamos, nós avançaríamos, porque grandes coisas Ele tem. Eu sei que não é fácil, ninguém está aqui dizendo que é fácil, não é fácil, é difícil, é muito difícil. Mas se para nós é difícil, imagine para aqueles que estão lá fora esperando o seu testemunho. Então se posicione a partir desta noite e tenha discernimento de que você está passando por um processo e de que Deus, Ele vai operar na sua vida.
A palavra diz: o que há de vir virá e não se tardará. Deus vai fazer, amados. Deus vai fazer. Onde nós iniciamos? Isaías 61:7. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. E ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Coloca Jó 42:10 para mim. A palavra diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, queridos. Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Tudo em dobro na vida de Jó. E assim vai ser contigo. Deus vai restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu por passar pelo processo. Tudo aquilo que você tem deixado para trás, porque está passando pelo processo, Deus vai te dar em dobro, uma porção dobrada, dupla honra. É o que o Senhor tem para cada um de nós. Quem passa pelo processo, viverá a promessa. Qual que é a promessa que Deus tem para ti? O que Deus tem para ti? Pode apagar a luz, por gentileza. Ele está aqui nesta noite. Se coloque diante do Senhor. Nós vamos adorar. Pode se levantar. Se coloque diante do Senhor e diga a Ele: Senhor, tenho passado por isso, por isso e por isso. Mas nesta noite, Pai, eu decido confiar em Ti. E o Senhor me dará dupla honra, dupla porção. O processo não está fácil, Pai, mas eu creio que o Senhor está comigo nesse processo. E no final dele, Pai, eu vou Te exaltar, eu vou glorificar o Teu nome, eu vou testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque eu vou testemunhar, porque eu ando contigo. Se coloque diante do Senhor, vamos adorar. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. E eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti e eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Você que tem passado por um momento difícil, um processo árduo, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você.
Vem aqui na frente, não tenha vergonha. Tem pessoas que precisam receber uma oração. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Não tenha vergonha. Enquanto nós vamos louvando, nós vamos orar por você. E o Senhor, aquele mesmo, que está no controle de todas as coisas, que não perdeu o controle de nada, Ele vai estar usando a vida do pastor, dos presbíteros, e ao impor a mão sobre a sua vida, Deus vai estar falando: eu estou contigo, filho. Eu sei o que você tem passado. Viva o processo, porque a promessa está perto. Vem aqui na frente. Não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, e eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou, perdeu batalhas, seu nome é. Se você recebeu oração, pode voltar para o seu lugar. Quem não recebeu, continua aqui na frente. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio. A
Rebande carabarabash. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu quero fazer uma oração agora. Você que nos visita pela primeira vez, segunda ou terceira, e ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por ti. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Então você precisa confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se ainda você não fez essa oração, levante sua mão, eu quero orar com você. É uma oração que precisa sair da sua boca, não tenha vergonha. Para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para ti, primeiramente você precisa entregar a tua vida a Ele. Levante uma das suas mãos, dê um sinal para Jesus. Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Repita-se comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo eu me arrependo dos meus dos pecados. meus pecados. E eu te peço, Eu Senhor, te peço, Senhor, que o Senhor, que o Senhor, a partir desta a noite, partir desta noite, venha se revelar venha se revelar a mim. a mim. Eu te aceito Eu te aceito como meu único, como meu único, suficiente suficiente e eterno Salvador. eterno Salvador. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e que de lá e que de lá jamais se apague. jamais se apague. Eu quero orar por você, Pai querido e Pai amado. Eu oro pela vida desses irmãos que fizeram essa oração pela primeira vez. Que o Senhor, Pai, venha se revelar a eles como um Pai de amor, como um Deus poderoso, um Deus forte ao qual nós meditamos nesta noite, um Deus que opera milagres, maravilhas, e que o Senhor possa falar ainda esta semana no íntimo deles aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus, papai, se revele aos teus filhos, é o que eu te peço. E eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles, porque a tua palavra diz que aonde um ímpio se arrepende, há festa no céu. E nesta noite temos festa no céu, porque os ímpios se arrependem a ti e se entregam ao Senhor. Aplauda Jesus e adore. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor falou conosco. Você fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus. Aqui estão os irmãos dos boas-vindas. Eles vão estar ali na saída da igreja. Antes de ir embora, deixe seu número, seu contato com eles. A gente quer te conhecer, a gente quer que você caminhe em células conosco. Então não deixe de deixar o seu número, o seu contato para eles, para que nós possamos entrar em contato contigo. Amém? Glória a Deus, querido. Glória a Deus, igreja. Quem está feliz aí? Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Essa palavra é uma palavra profética. O Leandro estava pregando para a igreja, mas essa palavra é para a vida de vocês. Eu sei um pouco do que vocês passaram, mas Deus sabe tudo. Deus conhece em profundidade tudo que vocês passaram nessa igreja, que vocês passaram na sua vida, que vocês têm passado nesse momento. Vocês são preciosos para mim como pastor. Para mim que conheço tão pouco da vida de vocês, mas vocês são mais preciosos para Deus. O Senhor tem escutado o choro, o clamor. Eu lanço uma palavra profética na vida de vocês. Acabou o ciclo. Essa noite acaba o ciclo. Essa noite acaba o ciclo de um processo onde vocês ficaram calejados, onde vocês foram abatidos muitas vezes. E esse começa um novo ciclo, assim como na vida de Jó, um ciclo de restituição. Eu dou uma ordem nos céus agora. Tudo que foi roubado, tudo que foi retido, em dupla honra, em dupla restituição. Um óleo novo está descendo, diz o Senhor. A prensa gerou o óleo. Um óleo novo, um óleo fresco. Um novo ciclo, eu declaro. Um novo ciclo de paz, de abundância, de prosperidade. É uma outra palavra na vida de vocês. Céus abertos. Eu dou uma ordem agora aos céus, profeticamente no nome de Jesus. Céus abertos em todas as áreas. Céus abertos. Recebe, igreja. Essa é uma palavra para a sua vida. Se é um ciclo, você estava passando por um processo até hoje. Esse processo está acabando na tua vida. Adore, levante um clamor. Levante um clamor. Deixa o céu descer.
uma nuvem de graça nesse lugar. Você precisa experimentar da graça de Deus. Pamela, vem cá. Emerson, vem cá. A graça de Deus está sobre a sua vida, querida. Você é restituída essa noite. A sua unção diaconal está sobre a sua vida. Você volta à sua função pela graça de Deus que está sobre a sua vida. O Senhor precisa te usar. O Senhor, Ele tem planos na tua vida. Nunca esqueça, a graça de Deus é derramada sobre a tua vida hoje. A graça é inexplicável. A graça não tem explicação. A graça não entra na cabeça do homem. A graça é espiritual. É restituída hoje. É restituída hoje a unção que está sobre a sua vida. Justiça, te preparamos um lugar pra reinar. Rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, a justiça. Marciano, levanta a mão. Eu não te conheço, meu querido, eu não sei a tua história. Tu apareceu uns dias aqui na igreja, eu tenho te visto, mas o Senhor tem uma palavra na tua vida. O Senhor manda você continuar. Você tem um chamado na área empresarial. O Senhor vai te levantar nesses dias. Fica atento, o Senhor vai te acordar nas madrugadas e Ele vai te dar ideias inovadoras de negócios. O Senhor quer te levantar como uma coluna nessa casa. Eu te abençoo no nome de Jesus, para que tudo que você colocar a mão venha prosperar, e que você possa ensinar outras pessoas, que você possa ser usado para levantar outras pessoas, outros empresários. Eu te abençoo no nome de Jesus, como filho dessa casa. Você não está sozinho. A paternidade sobre a sua vida. Você encontrou uma casa, você encontrou uma igreja, você encontrou um lar. Adore, adore, adore. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus, Maranata. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, vem. Luciano, o Senhor sabe a qualidade da tua oferta. A tua oferta tem subido como aroma agradável ao Senhor. Tu é alguém que não quer ser visto, isso não te move. Não é o que te move, a vaidade. Mas o Senhor está te dizendo: eu conheço a qualidade da tua oferta. E essa noite foi pregado sobre dupla honra. O Senhor está te dizendo: em 6 meses Ele vai duplicar a tua oferta. Ele vai duplicar a tua oferta. Esteja atento ao Espírito Santo. O Senhor tem mais para colocar nas tuas mãos. Não é isso que o Senhor tem. Isso não é um limite. Isso vale para ti, Giane. Não é um limite que Deus tem. Deus tem mais uma porção daqui para frente. O Senhor conhece a qualidade do coração de vocês, Giane. A oferta que vocês têm derramado. E o Senhor diz: em 6 meses eu vou duplicar a oferta de vocês. A reinar, vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos
das ondas, com o poder e justiça em suas mãos. Finalmente eu verei o Cristo. João, dá sol. Eu vejo um rio revolto em torno de você. Muitas águas virão sobre a tua vida. Eu te vejo com medo de entrar nessas águas, mas o Senhor diz: essas águas são minhas. O Senhor quer movimentar a sua vida, da sua família, de modo espiritual. Mas muitas coisas, além do espiritual, serão movimentadas na vida de vocês. O Senhor diz para ti, João: não tenha medo do novo, não tenha medo de mudar, eu tenho mais para a sua vida. As águas são do Senhor, é só isso que o Deus fala. Águas de abundância para a tua vida, águas em abundância. E o Senhor diz: eu estou nesse negócio, eu quero movimentar a vida de vocês, da Sol, da sua filha, dos outros filhos. Não é mais tempo para ficar parado, é tempo de movimentação na vida de vocês. E Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio, João. Deus está nesse negócio. Deus está no movimento. Oh, e Ele vem sobre a crista das ondas, com poder e justiça em suas mãos. Plenamente conhecerei, finalmente eu verei o Cristo. E Ele vem sobre a crista das ondas, com poder Jair! e justiça. Jair! Olha para cá. O Senhor me mostra um barco na tua vida. É um pequeno barco. E esse barco é muito bem feito. Ele é excelente. Mas é um barco a remo. O Senhor está mostrando a sua vida como um barco. Ele é muito bem feito. Ele não entra água dentro. Ele é muito útil para você navegar pequenas navegações. Mas o Senhor está dizendo: para onde eu vou te levar, eu preciso de um barco a motor. Eu preciso botar um motor nesse teu barco. Aonde Deus quer te levar, na tua área profissional, precisa de tecnologia, precisa de coisas novas. Não se aprenda no velho, Jair. Inove, faça diferente do que os outros fazem. Você tem remado, mas isso tem te cansado, porque você é um homem forte, você não desiste. Mas onde Deus quer te levar, o remo não vai ser suficiente. Eu não sei o que isso quer te dizer, mas o Senhor está dizendo que tem que botar um motor de polpa nesse barco, porque o que Deus tem é grande. Um dia tu vai ensinar nesse púlpito sobre excelência, sobre negócios. O Senhor tem um chamado, mas vai ser preciso quebrar muitas coisas na tua vida. Muita coisa velha precisa ser deixada para o novo entrar. Orecante baixou, telecante baixou. O vinho novo só entra se tirar o antigo. O Brasil espera a sua volta. 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 Estamos aqui. Bianca, vai alguém atrás dela.
Senhor, me dê uma espada nesse momento. Fica assim, com as mãos fechadas, assim, perto. É como se tivesse uma algema em você. E nesse momento é cortado toda algema que te prendia. Quebra nas pernas dela, como se quebrasse uma corrente. Você é livre para ser o que Deus quer para a sua vida. Não há impedimento algum. Há um destino profético. Você foi chamada para essa cidade para deixar a tua marca. Você tem uma marca para ser deixada nessa cidade. Não esqueça, você tem uma marca de Deus para ser deixada. Eu te abençoo, filha. Eu te abençoo, filha, para você deixar a sua marca. Nada vai te impedir. Nada vai te impedir. Satanás vai querer roubar o teu sonho. Satanás vai querer botar dificuldades. Mas o Senhor diz, nada vai impedir que eu tenha na tua vida. Segue, há uma marca no campo profissional. Você vai influenciar outras meninas arquitetas. Pessoas virão de outros estados para aprender com você. Coloca a mão no ventre dela, Senhor. Você vai gerar nesse tempo. Essa é a estação de gerar. Essa é a estação de gerar. Outra pessoa para segurar ela. Marta. Essa é a estação de gerar. Essa é a estação de gerar. A madre está aberta. Recadeva, show. A tua graça nos basta, Jesus. A tua graça nos basta, Jesus. A tua graça nos basta, Jesus. Nós aceitamos o espinho, Jesus. Nós aceitamos a afronta, Jesus. Nós não desistimos. Nicole, ore pela tua família, querida. Você é levantada como uma intercessora da tua família. O inferno tem se levantado contra o teu pai, contra a tua mãe. Há uma batalha sendo travada nesse instante sobre a tua casa. Eu sei que tu pode dizer, eu sou apenas uma jovem, uma adolescente. Mas a palavra fala que há muito poder na oração de um justo. E você é levantada como alguém justo na sua casa, na sua família. Declare sobre a sua família, declare sobre o seu pai, declare sobre a sua mãe.
Levante suas mãos aos céus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa na Tua presença, pela Tua nuvem de graça nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom a todo tempo. A todo tempo, Pai. O nosso amor por Ti, Pai, não é condicionado pelas circunstâncias. O nosso amor pela Tua igreja não é mediado pelas circunstâncias, Pai. Nós amamos a Tua casa, nós amamos a Tua igreja. Capacita-nos, Senhor, para fazer essa grande obra, Pai. Levanta aqui guerreiros e guerreiras, Pai. Os campos estão brancos, é o que o Senhor fala. Os campos estão brancos na cidade de Jaraguá do Sul. O apóstolo Paulo, fazendo a obra de Deus, um dia ele disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E talvez você esteja hoje aqui, você está com um espinho na carne. Há algo te ofendendo, algo te machucando. Mas a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. Não precisamos de mais nada, Levi, a não ser a graça do Senhor. A graça de Deus. Quando a graça de Deus é derramada sobre nossas vidas, nós não precisamos de mais nada. Vem aqui, Levi. A graça do Senhor está sobre a sua vida, meu filho. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Uma onda de graça está vindo. Aquilo que você estava tentando até hoje com a força do teu braço e não acontecia, vai começar a acontecer pela graça de Deus. Aleluia. Levante suas mãos aos céus, repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Dê a mão para quem está do seu lado. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Mãos dadas para simbolizar a nossa união. A palavra de Deus fala lá no livro de Salmos que o Senhor derrama a unção, a bênção na unidade. Onde a unidade, a bênção, a unção renovada. Esse é um tempo de você deixar coisas que talvez sejam pequenas e você viver em unidade na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Esse é um tempo de unidade, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Levanta a sua mão, quero te abençoar. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja contigo. Tenha uma semana abençoada. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém.